Bem-vindos ao What's Next. Aqui é o Lucas Albrecht Almeida. Nós estamos no 28º episódio e hoje a gente tem um convidado bastante especial que a gente já está há um tempo querendo trazer aqui. A gente estava negociando essa agenda. Então, o Rodrigo Demarque está aqui com a gente. Ele é médico pela Universidade Regional de Blumenau. Vai me corrigindo se eu estiver falando besteira aqui, tá? Tem um monte de qualificações aqui. Ele é geriatra pelo Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. É especializado em fisiologia do exercício resistido. Caramba, depois você explica um pouquinho o que significa isso certinho para a turma. Fez MBA em gestão de saúde pela FGV. Teve várias passagens em Stanford, tanto em certificados de inovação, fazendo certificação de inovação, como também participando do SEP, é isso? Isso. Muito legal, que é um programa que é um sonho de consumo para vários dos empreendedores aqui de tecnologia, como é o meu caso. E hoje está como CIO lá do Albert Einstein, né? Que é um ecossistema de saúde enorme, que eu acho que é legal você contar um pouquinho depois dos que a gente estava conversando nos bastidores. Sim. Então, Rodrigo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui. E gasta um tempinho aí se apresentando, colocando um pouquinho da sua jornada para a galera. Quem ainda não te conhece, vai ser um prazer certamente escutar um pouquinho do que você já fez e a gente entra para as perguntas, pode ser? Legal, maravilha. Valeu. Bom, Lucas, obrigado. Antes de mais nada, prazer enorme estar aqui com você. A gente se conheceu não faz tanto tempo assim, né? Foi esse ano pela primeira vez num evento que a gente organizou lá na Elitesville para o nosso time e uma surpresa incrível. Dica do Tiago Júlio, que fez a nossa conexão. Sim. Obrigado por me receber aqui. Eu sou médico, estudei medicina em Blumenau e ao longo da minha jornada eu sempre tive um interesse muito grande por tecnologia, que na verdade começou antes mesmo de eu ser médico, né? Quando eu era adolescente ainda, eu criei uma comunidade de jogos de videogame, né? Que anos mais tarde se transformaria na segunda maior comunidade de gamers do Brasil, né? A Fox Network. Que legal! Isso durante a minha adolescência. Isso não estava aqui. Isso não está aí porque não está no LinkedIn também. É verdade. Mas a Fox Network foi uma experiência muito legal. Foi dos meus 15, 16 anos até os 23, mais ou menos, quando eu vim para São Paulo. E aí, em determinado momento, eu precisava tomar uma decisão, porque a Fox ela acabou crescendo muito, né? Era literalmente um trabalho, né? E eu costumo brincar que a minha vida inteira eu tive 2 full-time jobs, pelo menos, né? Então, sempre tive esse envolvimento com tecnologia, com empreendedorismo e tudo mais. E em determinado momento, durante a minha formação médica, eu comecei a me envolver com tecnologia na área da saúde. Depois que eu saí da geriatria no HC, eu fui trabalhar no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Essa atividade relacionada à tecnologia, ela se intensificou por uma série de projetos que eu acabei desenvolvendo lá, muitos deles voltados à gestão de saúde populacional. E essa atividade me fez ter um clique, digamos assim, que eu queria aprender a criar as minhas próprias startups, né? E aí eu estou falando de 12, 13 anos atrás. Então, uma época em que esse ecossistema no Brasil não era tão maduro, eu diria, né? E aí eu já conhecia Stanford por conta desse projeto que eu desenvolvia no Oswaldo Cruz, um projeto muito mais voltado à promoção da saúde no ambiente de trabalho, estilo de vida saudável, esse tipo de coisa. E por conta disso, eu sabia que na Stanford existia um centro chamado Stanford's Bayer Center for Biodesign, que é basicamente o primeiro centro acadêmico no mundo a ensinarem inovação em saúde. Então, os fundadores, o Josh McCauer e o Paul Yock, entendiam que inovação em saúde é um processo que pode ser aprendido e exercitado e ensinado. Eles fundaram esse centro lá para fazer isso para estudantes de medicina, para estudantes de engenharia, enfim, médicos, engenheiros que queriam empreender na área da saúde. E aí eu falei, bom, é isso aqui que eu quero, essa experiência que eu quero viver. Em 2016 eu fui aceito no programa e no final desse ano eu fui para lá, me mudei para lá com a família e vivi essa trilha. Fiz um programa chamado Global Faculty and Training, que basicamente tem como objetivo ensinar 2 coisas para o aluno. Primeiro, para você experienciar o processo de biodesign como aluno, né?
e depois para você experienciar o aprendizado do processo de biodesign como professor. Então, aprender a ensinar o biodesign. Fundei a primeira empresa, logo na sequência, a gente criou uma patente, essa patente... Foi lá nos Estados Unidos ainda? Isso. Ou você já tinha essa empresa está no Japão. Tá. Mas foi logo na sequência. Um dos meus colegas lá era japonês, na verdade 2 eram japoneses e 1 era chinês. E, enfim, tínhamos vontade de criar a empresa por conta dessa patente que tinha sido construída. Recebemos um grant da Prefeitura de Tóquio, a startup nasceu, ela existe até hoje. E 2 anos mais tarde eu criei uma outra empresa, a Zeta. Aí sim, com um pouco da experiência que eu tinha, inclusive, em relação ao trabalho no Oswaldo Cruz, gestão de saúde populacional, junto com o Tiago e com o Leonardo Sansão e o Tiago Pavim, que me convidaram, na verdade, para participar da Zeta. Enfim, e aí o resto é história. Basicamente, eu fiquei na Zeta durante 3 anos e meio como CEO e a empresa foi vendida posteriormente. Nessa mesma época, eu entrei no Einstein, inicialmente para fazer um papel, a gente brinca aqui, um papel de tradutor juramentado, né, entre as áreas de serviço e as áreas de tecnologia, né? Fazer com que essas áreas pudessem conversar. Eu fiquei um ano nesse papel, com o Eliezer, inclusive, que foi quem me levou para o Einstein, e na sequência, um ano depois, eu assumi a diretoria de inovação e hoje estou lá há 5 anos e ajudando a organização a desenvolver as nossas iniciativas do ponto de vista estratégico, a desenvolver esse ecossistema que é bastante rico, eu diria. Enfim, e é isso. Cara, assim, eu quero, antes de mais nada, primeiro fazer uma pergunta, porque qual foi a decisão de um gamer virar médico? Cara, eu não sei exatamente onde isso aconteceu, mas eu sempre fui movido por desafios, né? E eu acho que uma das razões pelas quais eu escolhi a faculdade de medicina é porque ela era mais difícil. O vestibular é difícil, eu tenho que estudar muito. É isso. Não teve nada muito, provavelmente, diferente disso para a escolha. Muito bom. E aí, qual foi, assim, curiosidade mesmo, a Fox Network, qual foi o desenvolvimento dela depois da tua saída, depois de ter entrado para a escola de medicina? Legal. A Fox acabou, infelizmente. Né? Como eu te falei, eu construí a Fox junto com outras pessoas durante 10 anos, praticamente. E ali a gente construiu uma comunidade, né? Então, basicamente, naquela época, como bom empreendedor, eu fazia tudo, né? Além de montar o time que jogava, nós disputávamos campeonato globalmente, inclusive, né? Em determinado momento, tinha algumas pessoas do Fox que foram jogar em outros países, né? Esses campeonatos que aconteciam mundo afora, né? Mas, basicamente, a gente jogava 2 jogos. O primeiro deles era o Age of Empires, né? Então, o Age of Empires, ele foi... Vocês estão ouvindo isso? Age of Empires é animal, o jogo de estratégia é sensacional. Era o 2 ou 3? RTS, né? O Real Time Strategy. Foi o 1, na verdade, lançado em 97 pela Microsoft, né? O 2 e o 3 também, né? O auge do Fox em relação ao Age of Empires foi durante o segundo Age of Empires, né? Que é o Age of Empires 2, o Conquerors. The Conquerors. Isso. Joguei demais. E o Fox era super conhecido, né? Era o maior clã no Brasil, era o melhor time, e a gente disputava campeonatos mundo afora, né? E depois do Age of Empires veio uma segunda grande febre, que foi o World of Warcraft, né? E aí a gente saiu da estratégia em tempo real para os Massive Multiplayer Online RPGs, né? E o Fox foi realmente levar esse time para um outro patamar, né? Porque no primeiro momento o jogo nem estava disponível no Brasil, então basicamente o que eu fazia, eu comprava o jogo na Amazon, mandava entregar na casa de um cara que era do time, que morava na casa do tio dele, que morava em Utah. Ele mandava para cá. E ele mandava para mim os códigos, a gente distribuía só do serial number. Só do serial number. E aí foi assim que o Fox foi sendo montado, né? Eram mais de 300 pessoas. Eu costumo brincar que eu aprendi a montar times e fazer gestão de pessoas jogando videogame, né?
As pessoas acham que é brincadeira, mas é a mais pura verdade. Eu tinha 16, 18, 20 anos, enfim. E o Fox tinha 300 pessoas. Era um time extremamente competitivo e não tinha vaga para todo mundo jogar. Então, imagina assim, quando a gente fazia as raids no World of Warcraft, em geral era domingo de manhã. E aí eu tinha 40 lugares para 100 pessoas. Como é que você faz para dar espaço para os 40 melhores jogar sem desestimular os outros 60? Fazer com que todo mundo continue trabalhando pela guilda para que ela se desenvolva, né? Então era bem divertido. E as melhores memórias, em determinado momento eu cansei. Eu falei, cara, não dá para continuar fazendo o que eu faço, acordando domingo 7 horas da manhã, indo dormir 2, para o outro dia, enfim, estudar medicina. Eu cansei. Eu falei, eu vou parar. E quando eu falei que eu ia parar para todo mundo, a galera falou, se você parar, eu vou parar também. Foi basicamente isso. Hoje em dia, os e-games, eles abriram uma frente de trabalho enorme, né? Sim. Quer dizer, hoje tem, sei lá, crianças, adolescentes que são treinados e viram uma profissão. Esse cara, e ganha muito dinheiro alto, assim, sim. Prêmios altíssimos. Cara, muito legal. Eu diria que, de certa forma, eu vi essa indústria nascer. Sim. Foi divertido. Eu lembro que, você está comentando, eu joguei muito Age of Empires, mas eu já não peguei o 1, peguei o 2, mas peguei o 2, o The Conquerors, peguei o 3. Joguei demais, na época era internet de escada. Sim. A gente jogava de madrugada. E lá no meu prédio tinha também uma galera que jogava, eu cheguei a comprar roteador, e ele ficava pendurado pela fachada do prédio. A gente pegava e amarrava, e aí para colocar cabo de rede para todo mundo da mesma torre poder jogar. Então a gente comprava cabo de rede enorme, passava de madrugada na fachada para poder ficar jogando. Muito bom. Cara, era muito legal. Muito bem. Aí eu queria, assim, já meio que pulando para as experiências depois, né? Você acabou indo empreender, né? Sim. Como é que foi sair? Beleza, teve uma jornada pelo Oswaldo, que você trabalhou vários anos lá, foi para Stanford e aí resolveu empreender. O que dentro da tua jornada do Oswaldo te ajudou da vivência assistencial e trabalhando na área da saúde para quando você foi para o programa lá, falou, putz, eu acho que empreender um caminho que eu quero seguir, e isso fez sentido para você. O que você levou dessa experiência da área da saúde para empreender? Porque eu sempre vejo, normalmente, o caminho inverso. Uhum. Então, conta um pouquinho como é que foi essa transição. Eu acho que tem muito aprendizado importante, né? Na área da saúde, e como médico especificamente, para quem quer empreender, né? Primeiro elemento, eu diria, é que na saúde, boa parte das soluções, isso não vale para todas, mas vale para uma parte importante das soluções que se criam, elas precisam ser validadas cientificamente, né? Uhum. Então, o conhecimento técnico, entender como a ciência funciona, não quer dizer que você precisa ser um exímio cientista, mas você precisa ter noção de como a ciência funciona. Isso te ajuda a evitar algumas armadilhas, né? Uhum. Não diferentemente, no próprio biodesign a gente aprende muito sobre isso, né? A importância de você, como se chama lá, né? Identificar o que é um unmet clinical need, Okay. né? Um problema clínico de fato relevante, Uhum. né? Então, essa bagagem médica ou a bagagem mais técnica da área da saúde ajuda muito para quem quer empreender, principalmente no começo do processo, que é o começo que é o entendimento do problema, né? Então, isso te ajuda a evitar determinadas armadilhas, que também é muito comum, e aí vale para qualquer indústria, né? Mas para quem quer fazer uma solução inovadora, essa ideia de eu tenho uma ideia, né?
no fim do dia, não importa muito a sua ideia. O que você precisa entender com profundidade é o problema que você está resolvendo. Né? Gaste mais tempo compreendendo o problema, o que significa essa doença do ponto de vista clínico, do ponto de vista fisiopatológico. Ter profundidade nisso faz muita diferença no processo de desenvolvimento dessa solução em algum momento na frente, né? Então, esse é o primeiro aprendizado importante. Um outro aprendizado importante, e eu atribuo, pelo menos na minha história, né, ao que eu aprendi na geriatria, é a capacidade de trabalhar em equipe, né? O médico que tem formação na área de geriatria, ele é muito acostumado a trabalhar de forma multiprofissional, né? Justamente pela necessidade do paciente geriátrico em relação a isso, né? Então, essa ideia de trabalhar em equipe, ela é super importante para quem quer inovar ou para quem empreende na área da saúde também, né? E aí, de novo, fazendo um paralelo disso com o biodesign, o que isso significa, né? Um time ideal de biodesign ele é composto por uma pessoa técnica da área da saúde, um médico, por um engenheiro, que normalmente é quem sabe construir coisas, e um cara de negócios, que é quem normalmente consegue estruturar um modelo de negócio, criar uma estratégia de ir a mercado, enfim. Às vezes o médico ou o engenheiro, eles têm uma dupla formação, têm um MBA e ok, né? Mas esse é o time ideal. Esse conjunto de competências, esse conjunto, né, de conhecimentos e competências, exatamente. E por que isso é importante? Porque nas 3 fases que existem no biodesign, né, a fase de identificação do problema, a fase de construção de uma solução e a fase de implementação dessa solução, esses diferentes tipos de conhecimento fazem diferença, né? Então, como a pessoa só em geral não tem esses 3 conhecimentos, 3 competências, saber trabalhar em equipe é um negócio super relevante, senão você simplesmente não consegue fazer, né? Então, eu acho que esses dois pontos assim, são aprendizados super importantes que eu trago dessa formação na área médica para a vida de empreendedor, inventor, enfim, inovador que aplica esse tipo de conhecimento na área da saúde, entendeu? E eu notei pela tua fala que esse framework que você aprendeu, que você, né, experimentou lá em Stanford de biodesign, ele é algo que é muito vivo ainda no dia a dia para você, né? Porque parece... eu acho que hoje em dia tá mais óbvio do que era quando você empreendeu, quando eu comecei a Next tem 15 anos. Então, se a gente olhar back in the days, assim, tipo... não era exatamente algo tão trivial assim você falar que você tinha que partir da dor, do problema, do entendimento profundo, do caso de uso e etc. Porque tinha muito empreendimento por intuição, e a pessoa, eu acho que... E aí tinha aquele modelo de waterfall, né? Então a pessoa vai lá, tem uma hipótese de que existe um problema, de fato não valida a hipótese, começa a desenvolver, leva o produto a mercado, gastou um tempão, gastou um montão de dinheiro, chega lá e o produto não traciona, e enfim, a pessoa se frustra, e é aquele ciclo que a gente sabe que quebra muita empresa. Isso. E você teve negócios que, tipo, claramente se aplicou esse modelo mental e tal, e eles tiveram um êxito, né? Agora, se a gente olhar, assim, atualmente, a gente tem, eu acho que talvez a maior safra de novas empresas e empreendedores em saúde. Eu acho que mundialmente isso é um boom. E no Brasil não é diferente, né? No entanto, se a gente olhar a realidade brasileira, a gente tem 0 unicórnios em saúde no Brasil, né? E a gente tem vários unicórnios em fintech, em outros setores, mas a gente não tem em saúde, que, quase 10% do PIB, ou cerca de 10% do nosso PIB. Então, deveria ter, em termos de tamanho de mercado, deveria ter alguém já nesse tamanho, ou fazendo alguma coisa bem relevante ali. E a gente não tem. E aí a minha pergunta, assim, já para a gente entrar um pouquinho aquecendo sobre o cenário Brasil de saúde e inovação. O que você acha que hoje é o grande gargalo, o grande desafio que a gente enfrenta enquanto setor, e aí olhando, dando um foco em inovação e tecnologia, para que, de fato, essas grandes ideias... Porque eu acho que a gente tem bons empreendedores, a gente tem um bom ecossistema aqui,
A gente, evidentemente, ainda não tem o nível de liquidez e capacidade de financiamento que a gente tem em alguns outros mercados, mas certamente tem capital disponível, né? O que está faltando aí para a gente ter os grandes unicórnios brasileiros, tipo, trazendo soluções para o setor de saúde que vão ser, de fato, grandes e relevantes, que a gente possa até eventualmente exportar a tecnologia para outros países? Cara, pergunta difícil. Não, e eu acho que alguns pontos da resposta você já tocou, inclusive, né? Não acho que seja uma razão só. De fato, os empreendedores estão aí. A gente percebe que é uma geração talentosa. Alguns com os primeiros exits, então, quer dizer, empreendedores de segunda e terceira geração, o que é um negócio relevante para o próprio amadurecimento desse ecossistema. Eu entendo, então, nesse sentido, eu acho que nós estamos no caminho certo, né? Empreender na área da saúde, diferente de outras indústrias, eu acho que para se construir os unicórnios, e mesmo em países maduros, como o próprio Estados Unidos, não é algo tão trivial assim. As health techs que fazem IPO ou que chegam ao status de unicórnio, proporcionalmente o número é menor em relação a outras indústrias, né? Um caso emblemático para mim, porque eu me inspirei muito nessa empresa, inclusive por tudo aquilo que eu trabalhei antes de vir a empreender, é a Omada Health. A Omada Health fez o seu IPO esse ano, e ela existe há 15 anos quase. Então, um ciclo mais longo de desenvolvimento, e foi a primeira empresa, foi a empresa que cunhou o conceito de terapêutica digital, né? Então, uma empresa, enfim, emblemática na minha visão em relação a digital health, né? Os Estados Unidos, do ponto de vista de tamanho, é um negócio incomparável com qualquer outro lugar do mundo, né? Quer dizer, só o mercado de saúde americano são 4 trilhões de dólares, é uma vez e meio o PIB brasileiro, mais até, né? Uhum. Então, assim, não tem como comparar, né? O mercado de VC americano é um mercado, assim, infinitamente mais maduro. Exato. Com muito mais liquidez. Com muito mais liquidez. Muito mais apetite a risco. Muito mais apetite a risco. Então, assim, é natural. O ciclo de desenvolvimento de uma startup até uma saída eventual é muito menor. Então, o que favorece o empreendedor a tentar várias vezes, enfim, né? Se tornar eventualmente um empreendedor serial e tudo mais. Então, é difícil, não dá para comparar essas duas realidades. Dito isso, acho que o Brasil está evoluindo. O mercado de saúde, para quem empreende, é bom porque ele tem, eu diria, infinitos problemas. Então, do ponto de vista de problemas, a gente está bem servido, está repleto, né? Ele não é tão maduro, então não necessariamente você precisa pensar numa solução global, não que isso não seja algo a ser perseguido ou legal, mas como o mato é mais alto, eventualmente você pode criar soluções, inclusive emulando modelos que já foram desenvolvidos em outros países aqui, né? E ainda assim atingir ou alcançar sucesso, né? Agora, criar um unicórnio no nosso ecossistema também não é uma coisa tão simples. Quer dizer, em algumas indústrias mais especificamente, a gente já conseguiu chegar lá, né? Na saúde, eu acho que o caminho vai ser um pouco mais lento. Eu também não acho que vai ser... eu não acho que seja necessariamente necessário. O que eu quero dizer com isso? A mudança que o sistema precisa, ele não vai acontecer com 2 ou com 3 unicórnios. A mudança, ela é tão complexa, digamos assim, e que essa construção é uma construção multifacetada, feitas, sim, por talvez algumas organizações líderes que tenham as competências para trabalhar com tecnologia, para desenvolver tecnologia e, eventualmente, para incorporar tecnologias desenvolvidas por startups. E eu posso estar enganado, pode ser uma visão enviesada por conta daquilo que eu faço hoje em dia,
Mas na forma que eu enxergo, as organizações vencedoras serão aquelas que encontrarem ou desenvolverem a capacidade de trabalhar nessa intersecção. Ou seja, sem perder o seu core, reforçando aquilo que ela faz de melhor. No caso de uma organização que trabalha com assistência, entregando assistência da melhor qualidade possível, mas, ao mesmo tempo, tendo a porosidade necessária para identificar aqueles players no mercado, sejam elas startups ou não, mas em especial as startups, que tem grande potencial para trazê-las o mais próximo possível e, a partir dessa conexão, melhorar a minha entrega de serviço e, eventualmente, exponencializar o desenvolvimento dessa empresa, entendeu? Uhum. Eu acho que aquelas que conseguirem fazer isso com consistência, e também não vai ser nenhum nem dois casos, são N casos necessários para que você consiga promover, digamos assim, a transformação que o sistema de saúde precisa, entendeu? Sim. Então, eu acho que em algum momento, mais cedo ou mais tarde, os unicórnios vão aparecer. A minha dúvida é, será que eles são realmente necessários para gerar a transformação que a gente precisa no sistema de saúde? Eu tenho minhas dúvidas. É um bom ponto. Eu também acho que não necessariamente serão necessários. Eu acho que à medida em que na saúde, acho que tem uma questão em que, à medida que você cresce, o risco que você vai tomando naturalmente cresce também, mas na saúde, ele cresce diferentemente do que em outros setores, principalmente se você está lidando com situações mais críticas e mais próximas da assistência, da prestação de serviços. Tem um risco não trivial ali, que o mercado às vezes não sabe precificar muito bem ainda, principalmente uma empresa que é uma empresa nova, nascente, tal, às vezes uma startup em early stage, ela não tem capacidade de lidar com esse risco ainda. Ela já tem um risco de produto muito grande, ela já tem um risco de mercado muito grande. Tem alguns outros que ela não consegue endereçar. Então, acho que em algum momento tem empresas com porte maior, eu acho que talvez seja saudável para você validar até um maior apetite a risco dentro da comunidade de investidores para poder falar, legal, é possível chegar num caminho para rentabilizar, porque se você pensar na trilha do venture capital tradicional, que toma risco para investir em startup para remunerar o capital no nível de risco que eles estão tomando, no Brasil a gente não consegue alcançar a velocidade de remuneração para que dentro do ecossistema, se a gente olhar, são poucos os fundos, a gente trouxe o Ricardo Salomão aqui, lá da Green Rock, mas assim, cara, fora eles e mais uns outros dois nomes, assim, cara, tá meio, assim, tem dinheiro de fora vindo, mas não é pungente, assim, esse negócio assim, tá vindo um fluxo de capital enorme e tal, então, e tem muita gente que fez deal em health e não conseguiu ter retorno, tá dando mais write-off e provavelmente não vai, e não tem grandes fund returners para poder justificar o fluxo de captação. Então, acho que seria, assim, acho que por esse lado, acho que seria legal, mas também concordo que não é, assim, mandatório, a gente precisa ter. E aí, pensando sobre essa questão dos grandes problemas que a gente tem, eu acho que queria que você tocasse um pouquinho num ponto que eu acho bem importante, estava conversando um pouco antes de começar aqui, sobre as diferenças que existem de maturidade mesmo das diversas instituições de saúde do país. E você falou, as instituições que tiverem maturidade para conseguir criar uma conexão legal com empresas de tecnologia, eventualmente startups, e principalmente startups, para poder dar espaço para essas coisas acontecerem, esses modelos serem testados. Da minha experiência prática, conversando com vários outros empreendedores, é difícil encontrar. O Einstein eu acho que talvez um dos poucos pontos fora dessa curva de uma instituição que está preparada, tem estrutura, tem time, tem processo para poder dialogar com o mercado, entender o que está acontecendo, abrir portas, já está maduro nisso. Sim. A maior parte das instituições não está. Né? Como é que você acha que a gente consegue melhorar isso e navegar, né? Nessa transição de uma instituição que acho que tem uma questão de maturidade de processo, maturidade institucional, mas também tem uma questão de modelo de financiamento. Às vezes o pessoal não está conseguindo financiar questões básicas. Aí a gente bate lá para falar sobre, não estou pronto ainda, não estou conseguindo investir nem no sistema de agendamento.
Meu pronto atendimento ele é 100% analógico ainda. Eu vou começar a falar sobre, sabe, uma área de inovação e transformação digital aqui dentro. Eu não estou lá ainda. Né? Então, joga um pouquinho de luz aí da tua experiência em relação a como que a gente transiciona e como a gente, como mercado, como setor, ajuda também essas instituições a se prepararem. Boa. De fato, o Einstein é um ponto fora da curva, né? Existem poucos, talvez, que no Brasil que entendam inovação da mesma forma, né? Então é difícil comparar. As organizações, de uma maneira geral, elas têm necessidades muito mais básicas, como você acabou de descrever. E, em geral, como as pessoas não entendem inovação e não entendem como inovação funciona, acham que inovação é algo para depois, né? Tá no meu horizonte mais longínquo, né? E, na verdade, esse é um erro, né? Na minha visão, pelo menos, porque inovação deveria fazer parte da cultura da sua organização. Porque não necessariamente ela tem a ver apenas com o investimento na incorporação tecnológica ou na estruturação de uma grande área de inovação que vai desenvolver novas tecnologias. Ela tem, sim, muito a ver com a forma como as pessoas pensam, a forma como as pessoas entendem esse processo, né? Como elas aprendem a trabalhar de forma colaborativa entre si, antes de mais nada. Como elas aprendem, primeiro, a entender o problema com profundidade para depois sair e construir uma solução, e não o contrário, né? E o custo disso é menor, né? Mas, ainda assim, as organizações elas não estão preparadas para isso, né? O que eu acho que do ponto de vista prático é possível fazer, e assim, enquanto organização, inclusive, é o que o Einstein faz para contribuir para essa mudança, né? Primeiro, houve um aprendizado muito grande ao longo dos últimos 10, 15 anos dentro da organização em relação a como inovação funciona, desde a capacitação de líderes, né, o desenvolvimento de líderes para entender isso, a estruturação da organização para que se entenda, inclusive, do ponto de vista de financiamento, qual que é o ponto de equilíbrio desse negócio. Hoje, a nossa estrutura de inovação ela é uma estrutura sustentável, né? O que não é comum, em geral. Isso, independentemente da indústria, né? Em geral, as áreas de inovação elas são áreas que consomem recursos da organização. Nós conseguimos estabelecer um ponto de equilíbrio importante lá dentro do Einstein, né? E, obviamente, isso ajuda. Mas esse aprendizado todo nos fez, e até mesmo pela vocação da organização, nos fez e nos faz cada vez mais empacotar, digamos assim, aquilo que a gente aprendeu e a transferir de alguma maneira para o sistema de saúde, seja para outras organizações com as quais a gente trabalha, hospitais privados, que eventualmente, se você fosse uma empresa com finalidade de lucro, você olharia para esse mercado como os competidores, né? A visão do Einstein é uma visão, por ser uma organização filantrópica, é uma visão de colaboração, de ecossistema, né? Então, e a gente tem feito várias conversas nesse sentido, né? Como é que a gente estabelece relações em que nós possamos eventualmente aprender com outras organizações, mas também contribuir com aquilo que a gente aprendeu, né? Então, essa transferência de conhecimento ela tem acontecido no sistema privado e cada vez mais no sistema público, em especial com esse olhar para os hospitais que o Einstein gere, né? Então, tem sido uma construção constante do nosso time, exatamente encontrar esse ponto de desenvolver essa capacidade de pegar aquilo que a gente aprendeu aqui e funcionar como um facilitador para que essas organizações de saúde possam, de alguma maneira, usufruir desse conhecimento também, desse processo de incorporação tecnológica. Eu vou dar um exemplo prático do que a gente está fazendo, né? Só para a gente não fugir do tema das startups aqui, né? Ao longo dessa jornada, a gente aprendeu muito a trabalhar com startups dentro do Einstein. Hoje são mais de 100 projetos por ano, né? Entre provas de conceito, um projeto piloto, a colocar essas tecnologias em produção, literalmente, né?
Então, a organização aprendeu a fazer isso. Quando a gente olha para os hospitais públicos, a gente percebeu, na verdade, duas coisas importantes. Primeiro, que os empreendedores eles não estão preparados para lidar com o sistema público de saúde de uma maneira geral, pela forma como o sistema funciona. Então, ele não sabe o approach, ele não sabe como faz para vender, ele não sabe como é que faz para ser contratado, ele basicamente não sabe quase nada. E a segunda coisa que a gente aprendeu é que o gestor, de uma maneira geral, do sistema público, ele também não tem todo o conhecimento necessário, porque a estrutura não está preparada para trabalhar como startup. Do ponto de vista de segurança e privacidade de dados, do ponto de vista de contratação dessa tecnologia, então jurídico, do ponto de vista de suprimentos, RH, enfim. Então, nós criamos um programa. Você tem essa experiência, certamente. Então, nós criamos um programa com essa finalidade. Como que a gente acelera startups no sistema público de saúde, ao mesmo tempo que a gente gere valor para o gestor, né, para que ele consiga, de fato, extrair esse conhecimento, que ele aprenda a fazer isso, ele não dependa mais, eventualmente, da gente. E, ao mesmo tempo, como que a gente gera a evidência necessária para mostrar que essa incorporação tecnológica, de fato, faz sentido, que ela gera valor, que ela, por exemplo, é custo-efetiva. Né? Então, o programa foi desenhado nesse sentido para fazer com que, após uma experiência de incorporação de uma determinada tecnologia, o gestor tenha na sua mão a evidência necessária para defender o seu budget no ano seguinte. Porque esse também é um dos desafios. Né? Esse é um ambiente em que, muitas vezes, a restrição de recurso ela é muito grande. E aí a pergunta é, como é que eu faço para contratar depois essa empresa, né, essa startup? A gente parte de uma premissa que a gente não tem certeza absoluta ainda de que ela é verdadeira ou não, porque nós estamos literalmente nessa construção, mas a gente parte de uma premissa uma vez que o gestor tenha na sua mão a evidência necessária, mostrando que, a partir daquela incorporação, ele conseguiu atender mais pessoas, ele conseguiu ser mais fluido no seu atendimento, isso impactou a experiência do paciente, seja lá quais forem os indicadores a serem utilizados, ali ele tem a evidência necessária para que esse budget para o ano subsequente consiga ser defendido, entendeu? E a gente acha que isso é altamente replicável, né? Quer dizer, nós estamos fazendo o primeiro projeto, provavelmente até o final do ano a gente tenha mais um para começar, ou no início do ano que vem. Mas a nossa intenção é que esse modelo ele possa ser replicado por qualquer hospital em qualquer lugar do Brasil, né? Então, essa é a forma como a gente enxerga que se pode contribuir para transformar o sistema de saúde, entendeu? Esse conhecimento não faz sentido que fique só com AIDS, né? Isso aqui é um negócio que qualquer hospital deveria poder usar. Para a sociedade, entende? Mais ou menos assim que a gente enxerga. Muito legal, cara. Eu acho que você trouxe vários pontos, assim, eu fiz várias anotações aqui do que você estava dizendo. E eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção é que o pessoal às vezes confunde inovação com incorporação tecnológica. Que você falou. Pode caminhar para isso? Pode. Mas antes de tudo, como você falou, eu concordo 100% aqui, tem a ver com como as pessoas pensam. Sim. Tem a ver com, então, portanto, tem a ver com comportamento, tem a ver com cultura, que é muito mais difícil de mudar do que você contratar, assinar um contrato e botar uma tecnologia nova para rodar. Exatamente. Né? E muitas vezes é mais difícil de você tangibilizar. Como é que você depura isso numa DRE, por exemplo? Exato. Né? É difícil. Difícil. Agora, quando você olha essa cultura desenvolvida ao longo de anos, você chega lá na frente e olha para trás... Você fala, pô, você faz um puta impacto. Essa é a diferença. Né? Porque à medida que você de fato consegue desenvolver, e eu não estou dizendo que a gente está lá, quer dizer, organizacionalmente falando, a gente sempre fala que nós somos permanentemente insatisfeitos, né? Então sempre tem coisa para melhorar nesse sentido, né? Mas quando se olha para trás, né,
o nível de maturidade que existe hoje, quer dizer, gestores batem na nossa porta e falam, ó, eu tenho uma ideia aqui, um problema, eu gostaria de conversar com vocês, ou eu tenho o desafio de criar um novo serviço, como é que a área de inovação pode me apoiar nesse sentido? O que existe do ponto de vista de startups nesse mercado? Que tecnologias são novas? Quais que são as tendências? Enfim, o gestor pede por isso, né? Então, isso mostra um nível de maturidade organizacional que certamente você não teria se não existisse, né, uma cultura de inovação, digamos assim, permeando a organização de alguma forma. Sem dúvida. E aí eu queria, acho que, tocar num ponto com você, porque eu acho que vocês são um case bem único que conseguiu transformar uma área de inovação em uma área de receita também. Sim. Né? Você tocou um pouco nisso, de uma forma com muita humildade, mas assim, é difícil fazer isso. Sim. Normalmente os centros de inovação, e por muitos gestores, inclusive vários que tiveram aqui, é assim, eu preciso fazer, porque está todo mundo fazendo, não sei muito bem o que eu vou fazer, mas se eu não colocar dinheiro em inovação, meu conselho corta a minha cabeça. Então, assim, cara, agora você de fato entender isso como parte da estratégia da organização e conseguir fazer com que ela seja, como você falou, autossustentável, ou seja, ela gera receita, ela paga o time, ela consegue não depender do resultado da assistência ou das demais operações da instituição para poder, né, existir, é uma coisa que é rara de a gente ver por aí. Sim. Então, conta um pouco como foi isso. Se você puder também abrir um pouco sobre quais são as atividades que a equipe de inovação hoje desenvolve, eu acho que é legal contar um pouco, e como é que essa equipe se prepara para trazer receita, até para poder sustentar um time que está trabalhando em inovação em várias frentes diferentes, né? Perfeito. Bom, com relação... Deixa eu começar pela questão da receita, né? Com relação a transformar, digamos assim, ou estruturar a área de uma maneira que ela fosse sustentável, eu acho que são dois componentes, né? O primeiro deles, a necessidade ou o entendimento da necessidade que para que essa área pudesse crescer e se desenvolver, ela precisaria, de alguma maneira, contribuir para a sustentabilidade do próprio Einstein. Então, ela precisaria ser sustentável por si só para que ela pudesse crescer, né? Então, esse entendimento muito claro, né, dentro dessa estrutura, junto à liderança do próprio Einstein, né? E o segundo, eu acho que o segundo componente, mais talvez com a característica das pessoas que estão ali, é essa visão mais empreendedora de se fazer as coisas, né? Quer dizer, quem trabalha com inovação, isso não é uma regra, mas muitas vezes está conectado com o mundo de empreendedorismo também, né? Então, peraí, deixa eu dar 2 passos atrás, deixa eu olhar para isso como se fosse uma startup, né? E o que se precisa fazer para que essa startup aqui sobreviva, digamos assim, ao longo dos anos. Então, eu entendo que são esses dois componentes, né? A nossa área ela está estruturada hoje da seguinte maneira: são cinco grupos, né, ou 5 estruturas dentro dessa diretoria de inovação, né? Elas não foram meticulosamente planejadas assim desde o início, elas foram sendo criadas à medida que os gaps foram sendo identificados e as nossas necessidades foram aparecendo, né? Mas hoje elas estão divididas em 5 áreas. Então, a primeira delas é o que a gente chama de Laboratório de Design em Saúde, ou Health Design Lab, onde basicamente o processo de inovação começa, né? Então, ali estão as pessoas que são especialistas em design, de uma maneira geral, ou no processo de inovação. São os biodesigners, são os design thinkers, são as pessoas que entendem muito de design de serviços, enfim. E trabalham junto à organização, ao sistema do Einstein como um todo, seja público ou privado, como facilitadores, junto a gestores, as pessoas que estão lá à frente das áreas de serviço especificamente, a passar pelo processo de inovação com a finalidade de criar novas oportunidades, né? Essa área ela é responsável também pelo início do processo de prototipagem dessas soluções, né? Então,
aquelas ideias que eventualmente têm potencial de fato para se transformar numa solução, elas começam a ser prototipadas aqui, e aquelas ainda que sobrevivem, digamos assim, nessa esteira de inovação e que têm maior potencial, elas acabam passando por um programa que a gente chama de programa, é o Quem Inova Einstein, né? Passando por um processo de intraempreendedorismo, e aquelas melhores ideias que precisam de um recurso adicional para serem desenvolvidas, elas podem receber um funding para se transformarem de fato num produto, e nesse momento elas saem do Design Lab e vão para Venture Builder, né? Então, Venture Builder é uma estrutura responsável por olhar essa parte final do processo de inovação, a parte da implementação, né? Como a gente chamaria no Biodesign. Então, fazer a estrutura financeira, pensar no go-to-market, quem que é o meu cliente de uma forma mais estruturada, já testando isso no mercado lá fora, enfim. E aí, só uma pergunta aqui. O início desse pipeline do Health Design Lab, ele é de demandas e problemas e dores encontradas dentro do próprio ecossistema do Einstein, ou também vem dores de mercado que vocês percebem, ou outras dores? Isso. O Health Design Lab, o Quem Inova Einstein, que é o nome do programa que a gente tem lá no Einstein, é um olhar interno. Tá. Então, ele é construído a partir das necessidades identificadas pelos colaboradores do Einstein. Okay. Existe um programa similar ao Quem Inova Einstein, especificamente para os médicos do corpo clínico do Einstein, que é o programa Médicos Inovadores. Então, ele tem a mesma visão. Tá? Olha para dentro de casa, né? Lá na Venture Builder, entretanto, além de trabalhar com esses projetos que nascem dentro de casa, a gente tem um olhar externo também para identificar quem são os empreendedores, digamos assim, e aí já de segunda ou terceira passagem, né? Pessoas que já empreenderam em algum momento na vida, não necessariamente em saúde, e que gostariam de empreender em saúde, para aproximarem esses empreendedores do Einstein e co-construírem eventualmente novas startups com o nosso apoio. Né? Esse programa é um programa que a gente está chamando provisoriamente, ele não foi amplamente difundido ainda, porque nós estamos também na fase mais inicial. É um programa empreendedor residente. Então, a ideia é que a gente olhe para fora e traga para dentro. Além dessas duas áreas, nós temos uma terceira que é a EditsBio, né? A EditsBio é a incubadora aceleradora de startups do Einstein, talvez a área da inovação do Einstein mais conhecida, né? E por lá nós já avaliamos mais de 3 mil empresas, né, ao longo desses 8 anos de existência. A Edits faz 8 anos, mês que vem. E dessas 3 mil, o que significa? Né? Significa que a gente, em algum momento, entrevistou esses empreendedores pelo menos uma vez. Né? Então, a gente já falou com muita gente. Dessas 3 mil que a gente avaliou, aproximadamente 150 foram incubadas ou aceleradas em 3 programas diferentes, um programa de dispositivo médico, de biotecnologia ou de saúde digital. Né? E além desse processo de incubação / aceleração, o que nós começamos a fazer também alguns anos atrás foi investir nessas startups. Né? Então, descobrimos que startups precisam de recursos financeiros para sobreviver. Né? E nesse processo, o Einstein começou a fazer os seus primeiros investimentos, né? E isso foi se profissionalizando, digamos assim, até que em determinado momento entendeu-se que era necessário ter uma estrutura profissional e dedicada a essa atividade, e com isso a gente criou um fundo de investimento que seria a quarta área, né? Então um CVC, né? Para investir e gerir esse portfólio. Hoje temos aproximadamente 35 startups investidas, né? E o gestor desse fundo é a Vox Capital, né? Mas uma outra atividade importante dentro da EditsBio, que nós fomos aprendendo também ao longo desses anos, é que essa estrutura, né, pensando no Einstein como uma grande plataforma que oferece serviços de saúde, que faz pesquisa, que tem
um braço de educação muito forte, responsabilidade social e inovação, esse ambiente, ele é um ambiente muito profícuo para startups de saúde validarem os seus modelos de negócio, quer dizer, essa hipótese que eu tenho aqui, será que de fato funciona ou não funciona? Para validarem as suas tecnologias, né? A gente não pode esquecer que na saúde, diferente de outras indústrias, dependendo da tecnologia que você está desenvolvendo, ela vai precisar de evidência científica de que ela é segura, de que ela de fato faz aquilo que se imaginou que ela faria. Você vai, em algum momento, muito provavelmente, precisar da evidência regulatória, porque isso vai ser registrado na Anvisa, por exemplo, enfim. Exato. Então, esse ambiente, ele é um ambiente propício para que essas startups consigam se desenvolver nesse sentido. Elas têm acesso ao laboratório, ela consegue conversar com um grande especialista naquele assunto, ela consegue trocar uma ideia eventualmente com outro pesquisador sobre isso que está sendo construído, ela tem apoio do ponto de vista de propriedade intelectual, como é que eu protejo, como é que eu não protejo, eventualmente ela tem acesso a capital, eventualmente ela tem acesso a uma rede de relacionamento com outros fundos, por exemplo, que o Einstein já tem uma relação. Enfim, então esse é um ambiente muito bom para uma startup se desenvolver, né? E para o mercado também é um ambiente importante, porque essa plataforma ajuda a fazer o que nós chamamos de mitigação de risco, né? O de-risking dessas tecnologias, já que elas estão sendo desenvolvidas aqui dentro com curadoria, com suporte e tudo mais, né? Então, no nosso entendimento, esse é um ganha-ganha-ganha. Todo mundo se beneficia com a existência desses lugares, né? E por conta dessa atividade, lá dentro da EretBio, então, em algum momento, nós estruturamos o que hoje a gente chama de Escritório de Validação e Incorporação Tecnológica. Basicamente, é uma equipe que apoia essas startups, muitas delas de fora do Brasil, inclusive, a aterrissar no Brasil, entender como é que funciona o mercado de saúde no país, mas também a construir, quando necessário, as evidências científicas para que essa tecnologia, de fato, possa ir a mercado. Uhum. Então, desde o desenho do estudo até a execução do estudo, enfim, a gente consegue viabilizar isso lá dentro do Einstein, né? Eu lembro, conversando com a tua equipe, que isso é um dos produtos, inclusive, que vocês têm, né? Assim, isso. E aí, cara, a provocação, assim, de experiência prática e assim, sendo muito próximo de muitos empreendedores na saúde. Uma grande dificuldade que os empreendedores têm, e talvez você também tenha vivido isso quando empreendeu também, é fazer, de fato, essa validação. Então, de fato, esse programa, ele resolve uma dor do empreendedor que está querendo validar a solução. E dos diversos programas, assim, que eu já vi, existia uma dificuldade de conseguir a agenda dos profissionais com que os empreendedores precisavam falar para validar uma ideia, para poder fazer uma entrevista em profundidade, ou mesmo de uma disposição de se testar uma tecnologia nova, porque na saúde, diferentemente de alguns outros setores, você tem um espaço de erro muito menor. Sim. Você não consegue... vou fazer um MVP aqui de uma coisa que pode dar muito errado e prejudicar a saúde de um paciente, né? Então, e nenhum profissional ou um médico ali vai querer correr esse risco, né? Certamente em várias situações. E muitas vezes, às vezes nem se trata de colocar a vida do paciente em risco, mas você precisa testar uma tecnologia que, cara, a agenda e o espaço para que isso aconteça leva tempo demais, aí você perdeu o ciclo da inovação, aí sabe, o empreendedor já se desmotiva e nem sempre você tem um capital que ele está disposto o suficiente a esperar o tempo que a saúde exige para a validação. Então, esse de-risking é super importante. E aí eu queria entender como é que vocês contornaram um pouco desses desafios, porque o modelo legal, conceitualmente, faz muito sentido, mas na prática, a gente vê que tem muitas dificuldades do dia a dia mesmo, de conseguir agenda, de conseguir garantir que, cara, o empreendedor ele vai ter a oportunidade, de fato, de acessar o sistema e botar a coisa na prática, porque levar para assistência é o grande desafio. Sim. Né? Então, sair do laboratório, da bancada, da prancheta, tipo, como é que vocês organizaram esse escritório de validação
e conseguiram essa agenda tão importante da equipe assistencial e muitas vezes assim até conseguir a colaboração para que, beleza, sabemos que isso daqui pode dar algum problema, mas a gente tem um plano de contingência caso essa solução que a gente está testando não dê muito certo, de ponto a não prejudicar o fluxo assistencial, o desfecho do paciente que está, enfim, das linhas de cuidado que estão sendo afetadas por esse novo teste. Como é que vocês organizaram isso? Isso eu acho que é um desafio bem importante. É um super desafio e o nível de maturidade não é necessariamente o mesmo dentro de todo o Einstein. Quer dizer, o Einstein tem 27 mil colaboradores, né? Então, assim, é grande, são 11 hospitais entre públicos e privados em operação, né? Então, o nível de maturidade, ele varia, né? Então, esse é um trabalho constante de melhoria contínua, né? No sentido de disseminar esse conceito, mas com algumas dessas áreas que têm um nível de maturidade maior hoje, existe uma estrutura preparada para isso. Tem médicos, tem profissionais da gestão, que são as nossas referências, né? Com algumas delas, nós temos reuniões recorrentes toda semana para mostrar tecnologias que estão sendo identificadas, para acompanhamento de projetos que estão sendo desenvolvidos. Então, esse fluxo, digamos assim, de trabalho contínuo facilita a vida de uma empresa que desenvolveu um novo algoritmo e que gostaria de conversar com algum especialista do Einstein naquela área clínica que a tecnologia está sendo desenvolvida. Hoje essas pessoas estão mapeadas, né? Elas, assim, dentro das grandes áreas a gente já sabe quem são, né? E aí, por existir uma estrutura, digamos assim, pronta para isso, sabem qual porta bater, né? Do ponto de vista de aplicação na ponta, do ponto de vista prático, clínico dessas tecnologias, dependendo do estágio dessa tecnologia, ela vai precisar de um projeto de pesquisa. Ela não está pronta para ser testada no paciente ainda. Ela precisa entrar como um projeto de pesquisa, vai passar pelo comitê de ética, do jeito que qualquer projeto de pesquisa passaria. Mas o fato de ter alguém aqui, nesse time, pronto para apoiar, inclusive, a escrever o projeto de pesquisa, se for necessário, faz com que esse empreendedor ou essa empresa, essa startup, ela acelere muito esse processo. Certas coisas vão seguir o fluxo da instituição porque são assim e não tem como mudar. Mas acertar a porta, digamos assim, já no começo, faz uma diferença enorme. A mesma coisa vale do ponto de vista de tecnologia da informação, né? Hoje em dia, existe um comitê específico para discutir questões relacionadas à segurança e privacidade de dados, com startups que estão chegando para conversar com Einstein e que ninguém conhece ainda. Então, ela passa lá por um crivo, por um processo de entrevistas, isso é feito por uma avaliação de vários especialistas até que se consiga fazer uma recomendação formal do que precisa ser feito para ajustar eventualmente, ou do go ahead, vamos em frente porque está tudo certo, né? Só o fato dessa interlocução acontecer de uma maneira organizada, com processos bem estabelecidos, com níveis de governança bem estabelecidos, faz com que o processo em si ele já seja mais rápido, né? É óbvio que dentro de uma organização de saúde, em que as pessoas são treinadas para seguir protocolos, são treinadas para não errar, etc. e tal, certos valores, eles são pétreos, eles não se negociam, né? Então, por mais que sejam mais rápidos, digamos assim, do que seriam caso essas estruturas não existissem, eles nunca vão ser na velocidade da luz, porque não tem como ser na velocidade da luz, né? Enfim, um certo tempo para o desenvolvimento e para a incorporação dessas tecnologias, eles acabam sendo necessários, né? Exato. E, por fim, só para fechar aqui na questão das áreas, né, a última área que existe dentro dessa estrutura é uma área responsável por fazer a gestão da propriedade intelectual, daquilo que nasce lá dentro do Einstein, né? Então, tem um escritório que olha para isso. Essa mesma área ela é responsável também
por fazer o desenvolvimento de tecnologias com parceiros da indústria. Então, o Einstein é um instituto de ciência e tecnologia, né? São 3 unidades, uma em São Paulo, uma em Goiás e uma em Manaus. E por meio desses ICTs, nós desenvolvemos projetos de tecnologia, em sua maioria software, né? Junto a grandes empresas nacionais e multinacionais que querem ou que investem em pesquisa, desenvolvimento e inovação, e que precisam de parceiros para fazer isso. Por que muitas delas escolhem o Einstein para fazer isso, né? Porque aqui, além da capacidade de desenvolvimento em si, né? Enfim, tem muito desenvolvedor hoje dentro da organização, de software, cientista de dados, etc. Mas além dessa competência, aqui se encontra também outros 2 pontos que são importantes para quando você está criando um algoritmo, por exemplo, né? Que é a expertise técnica, seja ela médica, seja ela de gestão, enfim, mas a expertise do setor especificamente, né? Do setor da saúde, e o dado, né? Que muitas vezes você precisa para desenvolver uma solução como essa, né? Sim. Então, e principalmente um dado qualificado, bem estruturado, anonimizado, enfim, seguindo as regras que são características de quem trabalha com dado, né? Para o setor da saúde, com dados sensíveis e tudo mais. Então, é um ambiente em que, se eu quero desenvolver um algoritmo para fazer um determinado tipo de diagnóstico, um rastreamento, etc. e tal, aqui eu consigo desenvolver tudo debaixo do mesmo telhado, né? Então, é o one-stop shop, digamos assim, né? E essa é uma estrutura crescente, né? A gente tem feito muitos projetos nessas 3 regiões, na verdade, e é uma das áreas que mais cresce do ponto de vista, inclusive, de receita, de prestação de serviços, aqui dentro da inovação do Einstein, né? E qual que é o nosso sonho em relação a essa estrutura, né? É que não só os projetos vão ser desenvolvidos aqui, mas a visão é que eles possam ser produtizados e levados para o mundo. Aí sim a gente entende que aqui, porque como nós estamos tratando de empresas multinacionais, né? Digamos, o nosso sonho nesse sentido é que esses algoritmos, essas plataformas digitais desenvolvidas aqui no Brasil, elas possam escalar, né? Possam escalar e possam resolver problemas de saúde de outras partes do globo, digamos assim, porque no fim do dia esses problemas são os mesmos, né? E a gente acredita que isso sim é possível se alcançar. Eu acabei não pegando o ponto de IA, porque eu acho que a gente está falando de inteligência artificial o tempo todo, né? 24/7 hoje em dia. Mas eu também acho que seria negligente da minha parte a gente não tocar um pouquinho para entender o quanto que, dentro de tudo que vocês olham de inovação e de incorporação de novas tecnologias, dentro do que você já tem desenvolvido, o quanto que IA hoje é importante dentro daquilo que vocês estão olhando, né? Evidentemente, hoje está todo mundo olhando IA, acho que não só como embarcar, pelo menos está todo mundo olhando como embarcar o que já existe de IA, né, generativa, LLMs, etc., para vários fluxos assistenciais, ou mesmo para desenvolvimento de tecnologia. Recentemente eu estava lendo sobre alguns artigos sobre como é que a inteligência artificial está ajudando na síntese de proteínas de alta complexidade, né? Cara, um negócio fantástico que a gente já está avançando. Então, assim, se você puder tocar um pouquinho sobre, dentro de tudo que a gente falou aqui de inovação, aonde está se encaixando IA e qual que é o peso que vocês estão olhando para todo esse buzz que está acontecendo e como é que se separa um pouco o que é fumaça do que é de fato IA que é aplicável, que já está validada, que tem lastro, tem infraestrutura robusta, que a gente pode começar a ofertar dentro dessa linha de validação, escritório de validação de tecnologias para a ponta, né, que vai ajudar aí no corpo clínico e equipe multi. Legal. Não, tem muita coisa acontecendo do ponto de vista de inteligência artificial dentro do Einstein, né? Não só nessa estrutura de inovação, mas como em outras áreas, né? Então, existe
um Digital Transformation Office dentro do Einstein, né? É uma diretoria, né? Então, seria um par da inovação que olha toda a estrutura relacionada à TI, sustentação de projetos, e esse processo de desenvolvimento de plataformas digitais também. Uhum. E uma outra área chamada de eGate, que é uma área responsável pelo desenvolvimento de projetos relacionados à fronteira da computação e projetos de inteligência artificial com digamos assim, o pano de fundo relacionado à equidade, né? Como é que a Legal. gente faz desenvolve essas iniciativas todas tendo a equidade no centro desse processo, né? Uhum. Então, tem muita gente olhando, né? Mas o Einstein não começou essa jornada agora, né? Quer dizer, são pelo menos 10, 12 anos trabalhando de uma maneira consistente. Antigamente, a gente chamava essa área que trabalhava com dados de Big Data, né? Isso foi mudando ao longo dos anos, mas lá atrás eram 3, 4 pessoas e hoje são centenas de pessoas que trabalham com dados dentro da organização, né? O modelo que se usa, que se usou, inclusive, desde o princípio para construir essa visão de disseminar um pouco dessa cultura, dessas atividades dentro da organização, é o modelo de hub and spoke, né? Então, pessoas que conhecem do tema ficam dentro das áreas de serviço, né? Também sendo os pontos de referência e as pontes em relação a uma área central que vai estar olhando mais governança, infraestrutura, etc. e tal, né? E o desenvolvimento de projetos. Então, o Einstein faz isso há muito tempo. Hoje, dentro da organização, para sustentar a operação, é mais de 100 de algoritmos, né? Que foram sendo construídos, que foram sendo aperfeiçoados e que hoje fazem parte da sustentação operacional do hospital, seja para identificar o paciente que eventualmente tem um risco de queda dentro de um quarto de internação hospitalar, e isso a gente faz, inclusive, com startups, né? Não necessariamente só com tecnologia desenvolvida de casa, mas também com algoritmos de mercado, seja para identificar um paciente que está potencialmente passando por um processo de deteriorização clínica, né? Então, tem algoritmos fazendo esse tipo de monitoração, seja para avaliar o giro de leitos dentro do hospital, então, algoritmos que fazem com que esse giro de leitos seja mais eficiente, tem algoritmo que sinaliza o risco de internação de um paciente quando ele chega no pronto-socorro, enfim. Isso tudo é importante porque essa camada tecnológica em cima de uma cultura de melhoria contínua, com um foco muito grande em melhoria de processos contínua, trabalhando, digamos assim, conjuntamente, dá à organização uma capacidade de ganho de eficiência operacional muito grande. E juntando essas duas coisas, milhões de reais são economizados todos os anos. Sim. É o famoso custo evitado, né? Eu deixo de gastar porque esses algoritmos e essa cultura de melhoria contínua me permite ser muito mais eficiente, né? Um exemplo que eu gosto de dar nesse sentido é uma solução criada dentro do Einstein também, que é o Scala, né? A gente trata o Scala como uma startup hoje em dia, tem mais de 400 clientes, e só no Einstein, todos os anos, o Scala fez com que a organização, por exemplo, economizasse mais de 6,5 milhões de reais por ano, Uau. evitando contratação de horas extras desnecessárias. Esse é um exemplo, dentre vários outros, de como uma organização pode ser mais eficiente do ponto de vista operacional ao usar uma mentalidade de melhoria contínua de processos associadamente à incorporação tecnológica, no caso aqui, o uso de algoritmos de inteligência artificial, entende? Obviamente, a gente faz isso hoje, a gente apoia outras organizações a buscarem esse mesmo tipo de ganho, né? Então é uma atividade. E aí eu não estou falando necessariamente de Generative AI, LLMs, nada disso, né? Existem também iniciativas nesse sentido. Tem uma plataforma sendo desenvolvida dentro do Einstein que a gente chama de H-Story, Health Story,
que basicamente tem a função, ela acopla, digamos assim, no prontuário eletrônico e permite com que o médico enxergue de uma maneira longitudinal, né, o histórico desse paciente, tem alguns algoritmos que rodam ali, fazendo com que o médico possa enxergar determinados riscos, né, de saúde desse paciente. Enfim, agora tem uma parte desse software que usa, assim, uma LLM para facilitar, digamos assim, a vida do médico no que diz respeito a sumarizar. Tipo um copiloto um transcribe, um scribe. Aqui, exatamente. Então, enfim, existem... Isso não está amplamente difundido, não tá em produção, né? São testes feitos em coortes menores dentro da organização, mas já no sentido de entender o que precisa ser feito para aprimorar a tecnologia até que eventualmente chegue-se num nível de maturidade que ela possa ser posta em produção para que qualquer pessoa utilize, né? Mas são várias as iniciativas, né? Quer dizer, a inteligência artificial hoje tem um programa central sendo conduzido pela área de digital, inclusive, que tem como premissa o desenvolvimento dessa visão de AI first, né? Tá. Seja do ponto de vista clínico, seja do ponto de vista mais administrativo, né? Mas como é que a gente pode ganhar ainda mais eficiência naquilo que a gente faz, incorporando esse tipo de tecnologia? Como é que a gente pode ser ainda mais preciso no cuidado do paciente, expandindo, digamos assim, a capacidade cognitiva de médicos e profissionais da saúde por meio desse uso de tecnologia, né? Então, acho que é uma tecnologia transformadora, já tem transformado outras indústrias, na saúde não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Estava vendo um exemplo recente que o pessoal estava propondo para uma IA criar uma liga metálica para você fazer aviões, para liga aeronáutica, para fazer aviões mais leves e com o mesmo nível de rigidez estrutural e resistência a intempéries, a oxidação, né, oscilação de temperatura e tal. E parece que ela fez uma composição de uma liga metálica que, assim, nos modelos, ela é absolutamente resistente, tem um nível de dureza, resistente. Cara, sensacional. Só que a gente não tem metalurgia ainda para chegar lá, para fabricar a liga. Então a gente vai começar a lidar com esse tipo de situação, né? Problemas da vida real, assim, ó, 80% do custo de uma empresa aérea é combustível e muito está relacionado ao peso da aeronave, né? Muito por conta da fuselagem e tudo mais. Sim. Então tem várias coisas interessantes que estão sendo criadas, é muito legal ver o que vocês estão fazendo. E você, desculpa te interromper, mas assim, extrapolando, né? Indo mais pensando naquilo que a gente sequer imaginou. Mas imagina exploração espacial com esse tipo de tecnologia. Exato. O que dá para se fazer, né? Enfim, se é que já não tem alguém fazendo, né? Exato. E aí, olha que interessante, um gamer agora lidando com todo esse tipo de coisa. Olha a jornada que é interessante que a gente percorre, né? É verdade. Cara, acho que duas perguntinhas finais. Acho que antes da gente ir para nossa finalíssima, eu queria falar um pouquinho aí de sistema de saúde. A gente falou bastante sobre inovação, transformação digital, incorporação de tecnologia e tudo mais. Eu acho que você citou no começo da conversa um termo que eu acho que falta muito no setor de saúde, que é colaboração, né? Sim. E a gente vê, acho que não é só pela tua fala aqui, mas a gente vê na prática como o Einstein, como o sistema de saúde, ele colabora com o mercado de saúde como um todo, exportando os seus modelos assistenciais, as práticas, etc., não só nos hospitais públicos que faz a gestão, mas assim, exportando de fato conhecimento, sendo vitrine também, muitas vezes, né? Abrindo as portas para compartilhar conhecimento de forma bem restrita mesmo. Eu acho isso um trabalho muito louvável. Só que a gente vive num sistema que a colaboração ela é em silos, né? Sim. Então, assim, a gente está num modelo de saúde suplementar ainda com muitos problemas, né? Do ponto de vista de negócio, não cresce muito o número de beneficiários de sistema de saúde suplementar. Cresceu 1,3% no último ano. Assim, de fato, a gente tem várias questões aí de uma corda de uma operadora
faz resultado prejudicando o prestador de serviço faz resultado prejudicando o operador, ou assim, prejudicando no, entre aspas, assim, um roubando um jogo de soma zero, né? Um roubando o resultado do outro para que a coisa funcione. E uma discussão ainda que não evoluiu da forma como se esperava, os modelos de saúde baseada em valor, ou mesmo os modelos de empacotamento nem sempre dão muito certo. Então, muita dificuldade de ver os prestadores querendo se responsabilizar pelo desfecho clínico e por uma qualidade assistencial maior, mas também... E aí muito numa desculpa porque eu não tenho orçamento para isso, eu não consigo gerenciar muito bem meu caixa, estou sendo pedalado no meu ciclo de receita e tudo mais, e ciclo de caixa. E é uma guerra que está estabelecida há muito tempo no sistema de saúde, né? Então acho que pelo menos a visão que eu tenho é que falta muita colaboração e todo mundo sentar na mesa e pensar o sistema de saúde de uma forma mais integrada. Uhum. E aí eu queria entender um pouco, acho que na tua visão, né? Assim, eu gosto de fazer essa pergunta para quem está liderando companhias hoje na saúde, tipo, qual que é a tua visão sobre o sistema de saúde, né? A gente está caminhando para um caminho em que as coisas estão melhorando, essa colaboração está acontecendo, a gente está vendo alguns modelos de verticalização mais tradicionais, alguns menos tradicionais acontecendo também para tentar resolver um pouco desse problema. Qual que é a tua visão, assim, do ponto de vista de sistema? A gente está caminhando ou a gente vai bater no muro, vai deixar cair os pedacinhos e a gente vai ter que reconstruir tudo depois? Cara, eu não sei se eu tenho essa resposta. Eu acho que a forma como o sistema funciona, hoje, ele não coloca o paciente no centro de tudo, que é o que deveria acontecer. Teoricamente, a gente ouve isso sendo falado, mas do ponto de vista prático, salvo algumas exceções, o paciente de fato não está no centro do sistema de saúde. Ele está na periferia. Obviamente, por conta disso, e por conta de interesses e incentivos, principalmente, desalinhados, um está incentivado para olhar para cá, outro está incentivado para olhar para lá, fazem com que aconteça isso que você acabou de descrever. Em cima disso tudo, existe a falta de confiança entre os diferentes players do sistema de saúde, fazendo com que essa relação seja ainda mais difícil, né? Então, não enxergo uma solução simples para esse cenário. O que eu entendo é que, pelo menos naquilo que nos cabe, né, organizações que enxergam talvez um caminho por aí devem dar o exemplo, né? Eu acho que nesse sentido o Einstein tem feito um trabalho importante, né? Essa ideia de desenvolver as habilidades para colaborar, inclusive com quem eventualmente alguém lá fora enxergaria como um competidor. Essa ideia de desenvolver a capacidade de trazer para perto outras empresas e organizações que sequer do setor da saúde são, para entender o que eu posso aprender com esses caras. Uhum. Essa ideia de se aproximar de entidades reguladoras, para entender como eles pensam também e, eventualmente, mostrar como a gente trabalha. Esse é o exemplo que, no nosso entendimento, pode fazer diferença, né? Além dessa questão de ser um agente de disseminação de conhecimento. Porque o que isso significa no fim do dia? Olha, aquilo que se faz aqui dentro, pelo qual somos reconhecidos como uma organização de excelência, um dos melhores hospitais do planeta, e que a gente aprendeu e que usa para servir os nossos pacientes, nós estamos abertos a poder oferecer isso também, né? A ensinar outras organizações que queiram aprender com isso. E isso não acontece agora, né? Essa forma, digamos assim, de pensar e de agir, ela acontece há muitos anos dentro do AI, muito antes de eu mesmo estar lá, né? Eu acho que liderar pelo exemplo nesse sentido
é a melhor forma de você, de alguma maneira, contribuir para a mudança do sistema de saúde. Se o sistema precisa ser desconstruído para ser reconstruído, ou se ele tem jeito de, eventualmente, em algum momento, encontrar um caminho e ser algo mais sustentável, eu honestamente não sei. Quando a gente olha para outros sistemas de saúde ao redor do mundo, a gente percebe que esse dilema é um dilema global. Essa dificuldade é uma dificuldade global. Se você olha para o NHS na Inglaterra, os caras passam por uma crise estrutural também. O sistema de saúde americano não serve de exemplo para quase ninguém, né? Certamente o que se gasta em saúde dentro daquele mercado não é compatível com o que se colhe do ponto de vista de resultados clínicos, né? De qualidade de vida, etc., por parte da população. Agora, obviamente, lá tem algumas ilhas de excelência também que enxergam, talvez, o paciente estando no centro desse processo e tudo mais. Não se nega isso, né? Mas estruturalmente, do ponto de vista de sistema, acho que não é um bom exemplo, né? O Brasil, quer dizer, o SUS, ele é um instrumento super importante para o país. Quando você olha ele conceitualmente falando, é a coisa mais linda, né? Infelizmente, a gestão, talvez, né, é ineficiente. A forma como os recursos são distribuídos, como eles são geridos, etc. e tal, aí poderia haver uma grande discussão, né? Eu acho que as parcerias público-privadas podem ser um grande caminho, digamos assim, para que se eleve, né, a qualidade assistencial no SUS, né? Essa é uma das razões, inclusive, pelas quais o Einstein tem aumentado, digamos assim, ao longo das últimas 2 décadas, né, a quantidade de serviços que ele oferece para o sistema público de saúde. Atualmente são 9 hospitais, né, e dezenas de unidades básicas aqui em São Paulo, etc. e tal. Na minha visão também, essa é uma das formas, né, de se contribuir para se alcançar a sustentabilidade do sistema de saúde, né? Quer dizer, organizações privadas usando o que tem de melhor para estender ao sistema público. Levando modelos de excelência operacional para a gestão do SUS também. Tecnologia, capacitação de pessoas, né? Dentre outras coisas. Então acho que é assim. Agora, uma resposta talvez mais objetiva do que essa em relação ao que fazer para o sistema de fato ser diferente, eu acho que eu não tenho. De fato, é uma questão que não tem uma resposta fácil, se é que tem resposta, né? Exatamente. Muito bom. E, cara, terminando aqui, Rodrigo, cara, agradecendo já de antemão pela generosidade, cara, pela aula que eu anotei todas as minhas folhas aqui, muita coisa. Depois tento fazer uma síntese para a galera, mas assim, a gente sempre faz uma pergunta final que é tentando colocar um pouco de luz para o futuro, né? E eu acho que muito numa visão pessoal mesmo, aí, sem crachá mesmo, a visão do Rodrigo. O que está te animando e o que está te desanimando para o futuro? Eu acho que ajuda um pouquinho a galera que está de fora aí e escutando aqui, cara, o que está na mente das pessoas que estão liderando as principais instituições de saúde do país, o que está deixando ela animada, o que ela está vendo ali no dia a dia, que está tipo, levantando da cama animado para trabalhar, e coisa que fala assim, putz, aqui ainda aqui é uma bola de ferro no nosso calcanhar, ainda puxando a gente para trás. Cara, desanima. Eu sou uma pessoa otimista de uma maneira geral. Eu não diria desanimado, mas o que me gera um pouco de apreensão, digamos assim, não tem necessariamente a ver com a nossa realidade aqui, mas acho que muitas pessoas compartilham, inclusive, dessa angústia. Esse momento pelo qual o mundo passa, né? O mundo está estranho, né? Você já deve ter ouvido alguém falar isso, né? Em algum momento aí. Está bem estranho. Então acho que isso, assim, eu fico um pouco apreensivo com relação a isso, né? Assim, a falta de clareza para onde a humanidade está caminhando, eu diria, né? Mas, fora isso,
aqui tem uma série de coisas que me deixam animados, né? Talvez uma das coisas que me deixam mais animados, e isso tem relação com a minha atividade profissional, e que, de certa forma, me faz sonhar, é essa ideia que a gente tem trabalhado muito, né, nesse ecossistema do Einstein, em criar caminhos, criar meios para que o Brasil possa ser, de fato, um país desenvolvedor de tecnologias aplicadas à área da saúde que possam ser exportadas para o mundo inteiro, né? Eu acho que isso é possível. O Brasil tem capital intelectual para isso, forma gente qualificada. O Brasil tem um mercado gigante, o que por si só já seria um incentivo para qualquer um que trabalha com empreendedorismo e para quem investe nisso. O Brasil tem uma população diversa, que é um componente importante quando se pensa no desenvolvimento de novas tecnologias na área da saúde. E pesquisa clínica para caramba. Pesquisa, exatamente. Então, o Brasil tem uma biodiversidade que poderia ser explorada de forma sustentável para o desenvolvimento de novas tecnologias na área da saúde. A gente acredita muito nessa ideia, né, de trabalhar na intersecção entre exploração sustentável da biodiversidade brasileira e saúde humana, né? A gente acha que aí existem coisas a serem desenvolvidas, né? Num país como o nosso, que é um país em desenvolvimento, a construção de um ambiente, né, como esse que eu acabei de descrever, além de um impacto enorme no sistema de saúde, teria potencialmente um impacto enorme do ponto de vista econômico-social, geração de mais empregos, geração de empregos de qualidade, né? Uhum. Então, é isso que a gente está tentando construir, né? Um pouco dessa visão de como a inovação pode ser um instrumento catalisador importante para o desenvolvimento econômico-social de um país. Mais ou menos assim que a gente enxerga. Cara, eu acho que eu quero muito ver o Brasil de novo dentro do grupo de países que exporta tecnologia, né? Eu acho que a gente teve ciclos na história, né? De momentos em que a gente desenvolvia... Eu falo pela minha área, eu não sou da área da saúde, sou metido na área da saúde, sou engenheiro, mas a gente teve épocas em que o Brasil estava na fronteira, e na indústria de telecomunicações, a gente já teve bem avançada na indústria de semicondutores, e hoje em dia não são áreas em que a gente cita o Brasil como relevante, né? E o Brasil tem grandes exemplos, né? Se você pensar no agro, né? Aquilo que o Brasil conseguiu desenvolver com a Embrapa a gente é uma potência. Se a gente olha para a própria indústria aeronáutica, né? Você citou antes, né? Quer dizer, o que se faz em São José dos Campos, ITA, Embraer, também é um caso global, né? Quer dizer, o Brasil tem essa capacidade, né? Por que a gente não pode fazer isso na saúde, né? A gente acredita que isso é possível, entendeu? Sim. Eu acho também. Eu acho que a gente tem uma vocação para algumas áreas e a saúde a gente tem vocação. Isso. Por todos os pontos que você citou, da biodiversidade, da pluralidade né, da nossa população, etc. Então, pô, excelente. Eu queria, de novo, te agradecer pela generosidade, pelo tempo, pela aula. Eu acho que tem uma visão muito rica aqui de várias coisas que você trouxe, vários insights importantes que depois acho que o pessoal vai ficar muito feliz em poder ouvir, vai aprender certamente muito com o papo que a gente teve hoje. Então, de novo, obrigado por ter aceitado o convite, tá, Rodrigo? Foi um prazer. Imagina, eu que agradeço. Prazer bater o papo contigo. Valeu, abraço.